Salve, salve pessoal, vamos chegando, chega mais vídeo novo aqui no SCCP Scouts. Meu nome é Yuri Medeiros, sou colaborador aqui da firma, estou ajudando na produção de conteúdo para o YouTube do Scouts. Então, antes da gente começar o vídeo, peço para você que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo que é muito importante para que ele alcance mais pessoas e também ative o sininho das notificações para você saber quando a gente está lançando vídeo ou quando a gente está fazendo alguma live. O seu apoio fortalece muito o nosso trabalho, tá certo? O vídeo de hoje é sobre uma possível contratação do Corinthians, um velho conhecido da Fiel, né? Sem mais delongas, Renato Augusto. Foi noticiado pelo GE que o Corinthians já teria até um acerto verbal, assim, digamos, com o jogador, mas falta ele rescindiu o contrato com o seu clube, o Beijing Guan, da China. Né? Rescindindo o contrato, ele estaria livre no mercado e aí o Corinthians é o principal favorito para contratar o jogador, tá certo? A gente já conhece bem o Renato Augusto, ele foi uma estrela do Corinthians em 2015 na campanha do título brasileiro. O torcedor ainda sente muitas saudades dele, marcou bastante a passagem dele no Corinthians. Ele ficou de 2013 a 2015, mas foi em 2015 que ele alcançou seu ápice no timão com a campanha do título brasileiro. Mas o foco do vídeo aqui é a gente falar como ele atuou na China, né? Ele atuou no Beijing de 2016 a 2020, não atuou ainda neste ano. Mas, assim, foram várias temporadas e dá pra gente falar bastante do Renato. Ele mudou em relação ao que ele era no Corinthians, ele manteve, ele melhorou. Vamos falar um pouco sobre isso, tá certo? Eu acho que antes de tudo, antes de eu ir para os números, é importante a gente falar um pouco sobre o posicionamento dele, tá? O Renato, como a gente conhece tão bem, ele é um jogador muito dinâmico, tá? Ou seja, ele é um meio-campista, mas ele não é um jogador de guardar posição. Ele cai em toda a faixa do campo. Ele se movimenta bastante, cai bastante no setor que a bola está. Então, isso que eu tô falando é crucial para você entender um pouco do jogo dele. Os mapas de calor do Renato indicam isso, como ele cai em toda a faixa do campo. Mas, embora seja de fato um mapa em que mostra bastante dessa movimentação, com o passar do tempo na sua trajetória no Beijing Guan, mais ou menos a partir de 2017, fica mais claro que ele atuou ali como um interior pela esquerda numa trinca de meias, né, no caso. O que isso significa? Olha, é só você pegar o Corinthians. O Corinthians hoje joga numa espécie, digamos, de 4-3-3, tá? Para facilitar o entendimento. Né, o Cantilho primeiro volante, o Gabriel ou o Rony pela direita e o Vitinho pela esquerda. O Renato Augusto seria o Vitinho ali, pensando na faixa de atuação, tá certo? Ele jogaria mais ou menos por ali como um meia pela esquerda, mas repito, de muita movimentação. Tá? Então é isso, o mapa de calor dele é muito interessante, mostra muito do dinamismo dele, mas com o passar dos tempos, ele foi caindo mais pela esquerda, se consolidando como esse meia pela esquerda, tá certo? Isso já de início é importante a gente saber. Agora vamos falar dos números, vou começar aqui com os números mais brutos, uns números gerais, tá? Ele disputou no Beijing Guan ao todo, todas as competições, 150 jogos, ele anotou 40 gols e ele deu 42 assistências, tá certo? Esses são os números mais brutos. Agora, antes de eu ir em números detalhados, vou falar um pouco aqui das principais características que a gente pode notar no Renato. Eu já falei da movimentação, certo? Que é muito importante. Agora, uma coisa do Renato, eu chamo ele, o tipo de jogador que ele é, de todo campista. O que isso significa? É um meio campista que faz diferentes funções em campo. Ele faz tudo, basicamente. Principalmente com a bola. Porque o Renato Augusto, ele é aquele cara que ele pode recuar na base da jogada para ajudar, por exemplo, o primeiro volante a sair para jogo, porque ele tem um primeiro passe qualificado. Ele é o cara que pode atuar mais avançado na entrelinha do adversário, que é o espaço entre a linha de defesa e a linha de marcação do adversário. Ele pode cair pelos lados para auxiliar o ponta, para auxiliar o lateral. Ele pode infiltrar, atacar a área, aparecer para finalizar. Ele pode finalizar de média distância, trabalhar numa distância mais recuada do gol. Ele pode fazer tudo isso. Esse é o principal trunfo de você ter o Renato no seu time, e foi assim que ele se destacou bastante no Beijing Guan, tá? Essa diversidade que ele oferece para o seu time. Bom, falei um pouco das características, mas alguns números aqui vão ajudar a entender o que eu estou falando. A gente analisou todos os gols do Renato Augusto na China, né? Todos os 40 gols.
Desses 40 gols, cerca de 47,5% deles foram pisando na área. Quase metade dos gols dele foram atacando a área para finalizar. Um vídeo que mostra bem isso, um gol que mostra bem isso, não foi nem na China, foi no Brasil. Do Brasil, no caso. Seleção brasileira contra a Bélgica. Na eliminação do Brasil nas quartas da Copa de 2018, o único gol do Brasil contra a Bélgica foi do Renato, atacando a área, aparecendo para finalizar de cabeça. Isso mostra muito esse perfil que ele tem de atacar a área. Bom, 22,5% dos seus gols foram de fora da área, finalizando de média a longa distância, o que a gente sabe muito bem como ele pega bem na bola também. 25% dos seus gols foram de pênalti, né? 10 cobranças de pênalti, ele era o batedor oficial da equipe. E ele também marcou 2 gols de falta, né? Ali 5% não é muita coisa. Ele bate bem falta, mas ele não é especialista, né? Importante ter isso em vista também. Uma outra coisa interessante sobre o Renato é a questão da perna boa e a perna ruim, né? O Renato ele é destro, o Renato Augusto é destro, mas ele também se destaca muito bem com a esquerda, né? Com a canhota. Os números ajudam a entender isso. De todos os seus gols, 82,5% foram com a direita, mas 12,5% foram com a esquerda. Ele também marcou ali 2 gols de cabeça, né? Tá 5%. Agora, nas assistências também isso fica bem gritante. De todas as assistências dele, 83,3% foram com a direita, 16,6% com a esquerda. Isso é algo bem legal, né? Que reafirma o que a gente sabe dele, de como ele pode utilizar bem também a perna esquerda. Isso para um jogador de futebol é muito valioso, você não fica preso a só sua perna boa. E também sobre as assistências, uma coisa que vale a gente destacar. Várias assistências dele no Beijing Guan tiveram uma característica em comum, dele cair nas laterais da área e fazer um cruzamento. Pode ser um cruzamento rasteiro para alguém no meio aparecer e finalizar, pode ser um cruzamento mais aéreo, uma bola no segundo pau, pode ser um cruzamento para alguém que vem de trás. Ele é muito dinâmico e essa dinâmica dele faz com que ele também caia muito pelos lados para cruzar. Ou seja, não se prende à faixa central para dar aquele passe mais central. Ele cai pelos lados e cruza para alguém chegar e finalizar. Isso aconteceu bastante no Beijing Guan e o Silvinho pode aproveitar muito bem no Corinthians, caso de fato ele chegue. Tá? Agora eu peguei aqui uns dados, levantei uma média de alguns números dele apenas nos campeonatos chineses, tá bom? É uma média de todos os campeonatos dele, alguns números que acho que a gente pode tirar algumas coisas relevantes, né? Por exemplo, ele teve uma média de 7 gols por campeonato, né? Por campeonato chinês ele teve uma média de 7 gols. Para o meio campista eu acho que é um número bem aceitável. E por exemplo, no campeonato chinês de 2019, ele marcou 15 gols. É um número bem alto. Assistências, ele teve uma média de 6,6 assistências por campeonato. Também aqui em 2018 ele anotou 14 assistências, belo de um número também. Uma média de 2,32 passes chaves por jogo, passes chaves, aqueles passes que deixam o companheiro em condições de finalizar, né? Passes para a finalização. Teve uma média de 1,56 desarmes por campeonato e uma média de 0,86 interceptações também por campeonato. Naturalmente, os números ofensivos dele chamam mais atenção. Ele é um jogador de mais atributos ofensivos, mas válido também dizer que ele não compromete na defesa. Renato nunca foi um jogador que teve esse perfil de comprometer na parte defensiva. Sempre se deslocou, sempre soube pressionar, né? Um físico privilegiado, acho que dá pra dizer assim, com exceção com as partes das lesões, né? Ele já teve problemas de lesão, isso é óbvio, mas ele saudável consegue fazer muito dessa parte defensiva também, que é muito importante para o jogador de futebol. Então tudo bem, 33 anos, vai para uma liga, caso venha para o Corinthians, vai para uma liga com um nível de intensidade bem interessante, então será um teste para ele, mas eu acredito que ele possa corresponder sim, sem problemas, e também sem prejudicar o coletivo do Corinthians, tá certo? Então é isso, eu acho que a gente conseguiu levantar bem, levantar questões de números dele, que eu acho relevante, mas também abordar o campo com lances, né, que exemplificam bem o que eu estou falando. O Renato Augusto é um jogador para chegar no Corinthians e mudar o time de patamar. Diferenciado tecnicamente, tem um perfil de liderança, né? Pode ser um dos líderes dentro do grupo do Corinthians, conhece a casa, mas acho que focando muito na parte técnica dele, ele é craque, né? O Corinthians, caso contrate o Renato, é uma contratação de um coadjuvante, porque hoje o Corinthians é um time coadjuvante, mas é uma contratação de quem quer ser protagonista.
Então acho que é muito interessante a gente pontuar isso. Na China, ele foi um dos jogadores estrangeiros que teve o melhor desempenho nos últimos anos, referência técnica, fez seu nome por lá. Então, assim, tem tudo para chegar no Corinthians e vestir a camisa e render bem. Acho que se isso não acontecer, será estranho, porque a gente sabe da capacidade técnica dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha sido didático, que eu tenha passado as informações para vocês. Tá com saudades do Renato? Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, a gente vai adorar ler seu feedback, tá certo? E repito mais uma vez, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like. Teremos muitas novidades aí no YouTube do Scouts nas próximas semanas. Convidamos vocês, tá certo? Lembre-se sempre, temos live pré-jogo, temos Balanço Alvinegro também. A gente tá vira e mexe fazendo lives aqui, lives do feminino. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!